Quero te saudar com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele tem nos dado de estar aqui neste dia para trazer uma palavra do coração de Deus para o teu coração e para o meu coração. Essa palavra de hoje vai para você que está desmotivado, desanimado, que está desistindo da vida ou que se encontra em algum momento de depressão, de fracasso, de angústia, de solidão, de sensação que tudo acabou e que nada mais faz sentido. Se você está passando por esse momento na sua vida, medite nessa palavra hoje, pois Deus quer falar ao seu coração. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 5, verso 1 e versículo 12, que diz assim a palavra de Deus. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um homem grande diante do Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor Deus dera livramento aos sírios, e era este varão um homem valoroso, porém leproso. E o versículo 12 diz o seguinte: não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de falar com você um pouco sobre essa palavra, indignação. Esse homem, Naamã, era um homem que ele tinha grande apreço diante do seu Senhor naquela época. Na época em que essa palavra na Bíblia vai nos falar. Porém, ele era um homem leproso. E a lepra naquele tempo, ela tinha, as pessoas que adquiriam essa enfermidade, elas eram desprezadas e elas eram afastadas da sociedade. E aquela doença trazia muito sofrimento para aquele homem chamado Naamã. E uma certa garotinha tinha sido levada como cativo, ela era israelita, fazia parte do povo de Deus. Ela foi levada cativa e ficou servindo a esposa daquele homem, a esposa de Naamã. E ela, vendo o sofrimento dentro da casa daquele homem, ela chegou para sua senhora e disse assim: Senhora, lá em Israel existe um homem de Deus, e se o meu senhor, falando de Naamã, fosse até ele, certamente ele resolveria o seu problema. E quando Naamã chegou, a sua esposa conversou com ele a respeito do que aquela menina tinha falado. E aquele homem mandou uma carta ao rei, e o rei rasgou as suas vestes com muita indignação, dizendo: acaso eu sou Deus para resolver esse problema? E quando aquele homem Eliseu, que era o homem de Deus que aquela garotinha falava, ouviu da indignação que o rei havia rasgado as suas vestes, vestido panos de saco, ele disse assim: por que tu rasgastes as tuas vestes, rei? Manda que Naamã venha e veja que aqui há um homem de Deus. E a palavra vai dizer nesse versículo 12, a qual eu li para vocês, que Naamã voltou com muita indignação. E eu vou resumir rapidamente essa história para que você entenda em qual momento Naamã voltou com indignação. Quando o rei mandou que Naamã viesse a Eliseu, Eliseu mandou que Naamã desse 7 mergulhos no rio Jordão. E aquele rio era um rio barrento, era um rio lamacento. Aquele rio representava a humilhação que Naamã precisava fazer para poder receber a sua cura. Porém, Naamã ficou indignado e ele disse assim, na sua indignação: não são Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? O único pedido que o homem de Deus tinha feito a Naamã era que ele mergulhasse no Rio Jordão. O Rio Jordão, que em diversas passagens da Bíblia aconteceram episódios em que Deus se manifestou grandemente. Existia um grande significado. E para a vida daquele homem era apenas humildade, humilhação. Ele precisava se humilhar diante da potente mão do Deus Altíssimo para receber a sua bênção. Aquele homem estava frustrado, aquele homem estava cansado, aquele homem estava indignado, aquele homem estava
talvez depressivo, porque a lepra era uma doença terrível para aquela época. Não é como os dias de hoje, que tudo tem cura, tudo tem vacina, tudo tem medicação, não. A lepra era altamente, as pessoas que adquiriam a lepra eram altamente desprezadas. E aquele homem Naamã, embora sendo bem visto pelo seu senhor, pelo seu rei, ele muito se entristeceu, ele muito se sentia deprimido por causa daquela situação que ele passava. Mas nós sabemos que para Deus não há nada impossível. Talvez a situação que você esteja passando hoje seja uma depressão causada por uma separação, causado por uma enfermidade, causado por um problema psicológico, pela morte de um filho, pela perca de um ente querido. Talvez o motivo da sua depressão, desse sentimento de estar deprimido dentro de você, tenha sido por N motivos, eu não sei. Nós temos motivos particulares para nos sentirmos abalados, nos sentirmos abatidos pela vida. Mas não se preocupe, porque nós temos um Deus que Ele cuida de nós em todos os momentos. E Ele tem saída para todos os problemas. E Ele teve uma saída para a vida de Naamã. Naamã consultou o homem de Deus, Eliseu. E Eliseu disse que ele desse 7 mergulhos no Rio Jordão. E ele ficou altamente indignado. E esse texto que eu estou falando para vocês é justamente esse momento. Ele voltou indignado. Como é que aquele homem mandava ele dar 7 mergulhos no rio tão lamacento, tão barrento? Ele falou: acaso em Damasco não há rios melhores em que eu podia me banhar? E um servo dele, ouvindo a sua indignação, ele disse assim: Naamã, meu senhor, se ele tivesse te pedido qualquer outra coisa mais difícil, tu não farias pela tua cura? Então, nas minhas palavras, eu digo assim: se submeta a dar 7 mergulhos no Rio Jordão. É tão simples. Deixa eu dizer algo para você. Deus requer de você coisas tão simples para você receber a sua bênção. Deus não é um Deus castigador. Deus não é um Deus que quer te oprimir, opressor, não. Ele não quer que você faça sacrifícios de tolo, não. Ele não quer que você se rasgue, Ele não quer que você se mutile, não. Os pedidos de Deus são tão simples, somos nós quem complicamos. Somos nós quem fazemos aquilo que é simples se tornar complicado, porque é da nossa natureza. Nós somos assim mesmo, a gente é complicado. Nosso lado carnal, nosso lado humano gosta de complicar as coisas, mas Deus descomplica as coisas pra gente. Deus faz com que as coisas se tornem simples e muitas vezes nós enxergamos um monstro onde é apenas uma água em que nós devemos nos humilhar. E o pedido daquele homem, a ordem de Deus para a vida daquele homem de Naamã era que ele se humilhasse. Ele desse 7 mergulhos em uma água barrenta, em uma água lamenta. E existem vários versículos na nossa Bíblia Sagrada em que vão falar a respeito da soberba. Aquele homem era soberbo, embora ele estivesse passando por aquele momento de tanta dificuldade, ele tinha um coração soberbo. E a palavra de Deus vai falar em Provérbios que a soberba precede a ruína. As pessoas que são soberbas, elas, após as atitudes de soberba dela, virá ruína para a sua vida. Mas a mesma Bíblia vai dizer em Provérbios 15 que a humildade precede a honra. Se você agir com atitude de humildade, a honra vai recair sobre a sua vida. A honra de Deus, o milagre, o livramento, a bênção do Senhor vai recair sobre ti. Deus vai te alcançar pela sua graça, através da sua humildade, te humilha perante as mãos do Senhor. Eu gostaria de ler para vocês aqui alguns versículos que vão falar a respeito da soberba. O dicionário vai dizer que soberba é atitude de altivez, de superioridade, de querer ser superior a algo ou alguém, orgulho. E nós sabemos que só há um Deus soberano, só há um Deus sobre todas as coisas. Ninguém é melhor do que Deus, ninguém tem mais poder do que Deus. Não existe um Deus acima do nosso Deus, não existe outro Deus além do nosso Deus. O nosso Deus é único e soberano. Louvado seja o nome do Senhor. Deuteronômio 10:17 vai falar isso. Eu gostaria de ler para você. Diz assim: pois o Senhor, seu Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Ele é o soberano dos soberanos.
Ele é o Deus dos deuses. Ele é o Senhor dos senhores. Não há outro Deus semelhante ao teu Deus, o meu Deus. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é terrível, Ele é temível. O seu poder excede todo e qualquer entendimento. E talvez você não tenha enxergado a grandeza desse Deus. Talvez nós não tenhamos enxergado diante das nossas dificuldades, diante das nossas angústias, diante da nossa imparcialidade. Nós não temos enxergado a grandeza do Deus que nós servimos, mas Ele tem te visto, Ele tem te contemplado, Ele te conhece por dentro, por fora. O salmista vai dizer que lá no céu Ele o encontra, lá no fundo do mar Ele o encontra. Se Ele se esconder em qualquer lugar, na sua própria cama, o Senhor está lá em todos os momentos. Um determinado pregador já dizia que quando você for fazer algo que você quer ver se não tem ninguém por perto, não olhe assim, nem assim, nem assim, nem assim não. Olhe assim. Olhe para o alto, olhe para o céu, pois no céu e em todos os lugares existe um Deus que te vê, te conhece, te contempla e sabe tudo aquilo que você tem passado na sua vida e na sua história. Existe um Deus que é soberano, é sobre todas as coisas. Não se desanime, não se desespere. O teu Deus te conhece, Ele tem visto aquilo que você tem passado, Ele tem visto as suas angústias, Ele tem visto o seu sofrimento, Ele tem visto as suas dores, Ele te conhece por dentro e por fora. E Ele vai te dar escape nesse dia. A sua vitória vai chegar e você não deve temer, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Filipenses 2:3 vai dizer: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos maiores do que ninguém. Nós não somos mais capacitados ou mais inteligentes do que ninguém. Não. É o Deus que trabalha na minha vida e que trabalha na tua vida quem age em nosso favor. É Ele quem nos dá a palavra certa. É Ele quem nos dá a motivação certa. É Ele quem nos mostra o caminho que devemos seguir. É Ele quem nos mostra o rumo, o caminho que devemos andar, as palavras que devemos falar, as atitudes que devemos tomar. A nossa vida é guiada por Deus. E é porque Ele guia a tua vida, e é porque Ele guia a minha vida, a nossa vida, que nós temos chegado até aqui, até esse exato momento, até o dia de hoje. É por causa dEle, é por Ele, é para Ele todas as coisas. É Ele que tem te trazido até esse momento aqui. A tua história não acabou e nem vai acabar, pois grande ainda é a obra que o Senhor quer fazer através das tuas mãos. Você não é melhor do que ninguém, mas também não é pior do que ninguém. O Senhor te escolheu e Ele vai trazer vitória para a tua vida neste dia. Mateus 23:12 também fala a respeito da humildade. Ele vai dizer: todo aquele que em si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Se nós nos humilharmos diante da potente mão de Deus, ao seu tempo Ele nos exaltará. Ele trará vida, Ele trará renovo, Ele trará solução para os nossos problemas. A sua palavra diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus disse, e Jesus falou assim: eu venci o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Se o meu Deus, se o teu Deus venceu o mundo, se Ele teve o poder de vencer o mundo inteiro, você acha que Ele não tem a capacidade de entregar a sua vitória? Claro que Ele tem. Isso não é impossível, nem é difícil para Deus. Ele tem o poder de entregar a tua vitória em tuas mãos. Então confie no Deus que venceu o mundo. Confie no Deus que fez todas as coisas apenas com a sua palavra. Não há nada difícil nem impossível para o nosso Deus. Ele vai te dar honra, Ele vai te dar alegria, Ele vai te dar a tua cura e a tua libertação neste dia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não se alegra com a injustiça nem com o sofrimento. Prova disso é que em João 3,16 diz: porque Deus amou ao mundo de uma tal maneira, não existe significado para essa palavra chamada tal. A explicação mais viável que temos para dar para essa palavra tal é de uma forma inexplicável. Ela é tão inexplicável que se fala tal. Ele amou de uma tal maneira que Ele deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, não seja destruído,
mas tem a vida eterna. Por amor a ti, Ele entregou o seu único filho. Há 2020 anos atrás, você nem sonhava em nascer, nem seus pais, nem os seus avós, nem os seus bisavós. Ninguém nem imaginava que você viria ao mundo, mas por causa da tua vida, Ele entregou o único filho que Ele tinha para morrer por ti, para trazer vida para a tua vida, para trazer restauração, para levantar o teu ânimo, para mostrar o quanto você é importante. Se levanta desse lugar de fracassar, desse lugar não foi preparado para ti. O lugar que Deus preparou para ti é lugar de honra, é estar entre os príncipes, para que você seja um instrumento de Deus aonde Ele te colocar. Deus tem te levantado e Ele não quer te ver nessa situação de fracasso. Ele entregou o seu filho para morrer por amor a você. Você tem valor, você é importante, você é servo do Deus Altíssimo. Não tem ninguém que vá pisar na sua cabeça e ter vitória, porque Deus está contigo. E aqueles que se levantarem contra ti, Deus colocará por terra, porque quem peleja por você é Deus, é o Senhor dos senhores, é o soberano dos soberanos, é o Rei dos reis, é o maior entre todas as autoridades. Ele está contigo. Não desanima, não se tenha por fracassado. Diga tchau para esse sentimento de depressão. Diga adeus, diga tá repreendido no nome de Jesus. Eu sou vitorioso, eu sou vitoriosa, pois eu sei em quem eu tenho crido, e por amor a mim Ele entregou o seu único filho. Então depressão eu te repreendo, maldição eu te repreendo, tristeza profunda eu te repreendo, fracasso eu te repreendo, desemprego eu te repreendo, problemas conjugais eu te repreendo, problemas na família eu te repreendo, pois maior é o que está na minha vida, maior é quem peleja a minha peleja do que aqueles que se levantam contra mim. Deus é contigo. Sai dessa situação e confia no Deus que te chamou, pois Ele tem vitória para você. Amém? Deus te abençoe e guarde essa palavra no seu coração.